Há quem o beba para manter-se acordado e para ter energia, mas há também quem o faça por puro prazer ou já por vício. Hoje, na edição da manhã, falamos de malefícios, mas também de benefícios de algo que uma grande parte dos portugueses não dispensa: o café. É agora meu convidado António Vaz Carneiro, diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? Vamos começar pelos benefícios e falamos de algo que pode fazer bem, porque o café não é só cafeína. O que é que tem mais que pode ajudar à nossa saúde? Bom, o café tem milhares de compostos e, portanto, a cafeína é aquele que é reconhecidamente o mais importante nestas composições todas, mas digamos que uma análise cuidada dos impactos do café sobre a saúde deve ter em conta os outros todos também, claro. E esses componentes do café que nós não conhecemos em rigor, falamos sempre em cafeína, são quais e que benefícios é que trazem? Os nossos estudos, nós temos feito um conjunto de estudos sobre o café e um conjunto de doenças. Especificamente, nos últimos anos, nós temos feito são revisões sistemáticas da literatura, tentando pesquisar, selecionar e avaliar os estudos que se debruçam, por exemplo, sobre o café e a diabetes, o café e o Parkinson, o café e o Alzheimer, o café e o cancro do fígado e, finalmente, o café e a hipertensão e as arritmias. Pois bem, os nossos estudos indicam que, de facto, na maioria dos casos, o café não foi provado ser um fator de risco para estas doenças todas. Há, como é óbvio, sempre pessoas sensíveis, mais sensíveis que outras ao café, mas digamos que tudo o resto sendo igual, quem bebe mais café tem tendência a ter menos diabetes mellitus, tem tendência a ter menos doença de Alzheimer, menos doença de Parkinson, menos cancro do fígado e, em termos de hipertensão e de arritmias, é relativamente insensível. Há pessoas que reagem com alguma hipertensão, mas a maior parte das pessoas pode reagir com um bocadinho de subir um pouco a tensão, mas depois aquilo volta novamente para o Doutor, mas como é que isso explica? Porquê é que isso acontece? Eu não sei porque o café tem má reputação, mas o café tem má reputação. Aliás, os meus alunos da faculdade, muitas vezes, quando me estão a apresentar um doente, dizem fatores de risco. Falam no tabaco, no álcool em excesso e no café. Eu sempre lhes pergunto porquê me estás a falar no café. Porquê o café está ao mesmo nível que o tabaco, por exemplo? Não sabemos. É uma questão cultural. As pessoas têm uma relação difícil com o café, mas digamos que, de uma maneira geral, e pelos estudos que nós fizemos até agora, não parece haver grande razão para preocupações. É óbvio que aquelas pessoas são muito sensíveis. E, por exemplo, não dormem. Pois bem, essas pessoas não devem tomar café, como é óbvio. Por exemplo, as mulheres grávidas provavelmente não devem beber café, porque há uma sugestão que possa haver algumas complicações. Todo o resto das pessoas que se deem bem, não há nenhum problema. Doutor, e já vamos falar nesses malefícios, porque também haverão alguns, e já aqui deu algumas dicas. Mas falamos essencialmente de prevenção, não de tratamento. Nestes benefícios, falou-me aí numa série de doenças, e algumas delas bastante complicadas, como o cancro, como o Alzheimer, ou mesmo a diabetes. Mas disse-me que são as pessoas que mais consomem que têm menos possibilidade de contrair estas doenças. Portanto, estamos a falar na prevenção, não no tratamento. Ou o café também é benéfico no tratamento de algumas doenças? Não. O café não é uma substância, não é um medicamento para tratar doenças. O café é um alimento. E, portanto, quando nós olhamos para um alimento, devemos olhar para os benefícios e riscos. Os seus compostos podem ser utilizados em medicamentos? Podem. Há concentrados de cafeína, por exemplo, para certo tipo de doenças neonatais e etc. Mas não é isso aqui que nos importa. Para quem nos ouve, o que não importa é eu bebo o meu café todos os dias. Há ou não há algum perigo para a saúde? Pois bem, a maior parte dos estudos que nós fizemos significam que não há. Dou um exemplo. A maneira como isto é feito é muito simples. Nós pegamos em grandes populações de doentes, olhamos para os fatores de risco todos que eles têm, fazemos uma análise estatística dos fatores de risco de base e depois vemos qual é a diferença que há nesse conjunto de doenças em quem toma mais café ou menos café. Isto não quer dizer, não é um desenho de estudo que diga que há aqui uma causalidade. Mas o que nos dá uma pista é dizer que aparentemente não só não faz mal, como até parece fazer bem. Tudo o resto sendo igual, quem bebe mais café terá a tendência a ter menos, por exemplo, diabetes. Doutor, e em que quantidades é que o café deve ser consumido diariamente? Bom, a maior parte dos estudos são da Finlândia, dos países nórdicos, são os países do mundo que mais bebem café. E, de uma maneira geral, quando transferimos a cafeína que eles bebem por dia para as nossas bicas, para as chamadas expressos, entre 4 a 6. No entanto, quanto mais se bebe, mais são os benefícios. É curioso. Quanto mais se bebe, mais são os benefícios. Quando eu estou a olhar uma relação entre o café e a diabetes, os estudos em que os doentes bebiam mais café têm menos diabetes do que aqueles em que bebiam menos. Mas o que nos está a dizer é muito contrário àquilo que muitos médicos de família dizem quando... não é o meu caso que eu não bebo café, mas conheço muita gente que diz: eu bebo 7 cafés por dia, eu bebo 8 cafés por dia, está a matar-se. Não, senhor. Isso é um erro colossal. A base do que nós estamos aqui a dizer é que para estas patologias que nós falamos, o café não só, repito, não só não parece ser um fator de risco, mas até parece proteger. Então, o consumo excessivo de café, e temos de estabelecer aqui quando é que se pode considerar excessivo, não provoca nenhum mal à saúde?
Alguns doentes terão crises hipertensivas, não devem beber. Alguns doentes terão arritmias cardíacas, não devem beber. Alguns doentes têm, por exemplo, úlcera do estômago, não devem beber, porque o café provoca um aumento de acidez. Agora, para pessoas normais, sem doenças... pessoas que já estão com doenças consumadas e em fase de tratamento. A pessoa normal, o que nos pode dizer é assim: eu quando bebo café fico muito nervoso, ou fico muito nervosa e não consigo dormir. Pois bem, essas pessoas não devem beber café, como é óbvio. Mas isso não faz mal à saúde. E quando é que podemos falar em vício? Porque há aqui um vício também ligado à cafeína. A cafeína é uma substância química. Essa substância química, tomada consistentemente, acaba, no caso até da cafeína, por saturar aquilo que a gente chama de alguns receptores nervosos, e o que acontece é que a pessoa fica dependente daquela substância. E o que acontece é quando a pessoa, por exemplo, que bebe regularmente uma quantidade de cafés significativa, estamos a falar 4, 6 cafés por dia, 5, significativa que é considerada normal pelos estudos que o doutor normal, aqui, o que as pessoas bebem habitualmente, 4, 3, 4, 5 cafés é o que é habitual. Quando essas pessoas, de repente, deixam de beber café por qualquer razão, vão viajar e por qualquer razão deixam de beber café, têm uma reação de abstinência. Qual é a reação de abstinência? Dores de cabeça. Sentir-se muito ansioso, às vezes sentir-se muito prostrado. Isso significa que nós estamos dependentes desta substância. E, portanto, temos que reconhecer que há aqui uma dependência como se fosse uma outra substância qualquer. Simplesmente essa dependência é muito facilmente, não tem problemas de saúde maiores e é muito facilmente resolvida bebendo um cafezinho. São só boas notícias para quem gosta de café, Sr. Doutor, e uma surpresa também para muita gente. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Este que é o Dia Mundial do Café.